dia, queridos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ortografia, né? A partir do momento que a gente teve o acordo ortográfico, as mudanças que foram feitas na nossa ortografia. E aqui a gente percebe que o texto começa já dizendo quais são os países, né, que são os que aderiram a esse acordo. São chamados países lusófonos, né? Portugal, Brasil, Angola, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e Timor-Leste. E por que esse acordo foi feito? Né? Que era para tentar unificar, pelo menos, a parte ortográfica, de uma forma com que a escrita tivesse mais prestígio lá fora e por aí vai. Então, de cara, a gente percebe que foram acrescentadas 3 letrinhas, né? Que a gente considerava estrangeiras, que é o K, W e Y, que aí o nosso alfabeto passou a ter 26 letras, e antes eram 23. Aqui tem alguns exemplos de palavras escritas dessa forma, com essas letras. A gente também tem a queda do trema, né? Que a gente, na verdade, percebe que o aluno já não usava há muito tempo. Nas palavras linguiça, 50, que todos tinham trema em cima do U, o trema não fez tanta diferença na vida da população, porque muitos já não usavam. Aqui a gente também percebe que caiu essa coisa do acento diferencial, que antes a gente utilizava para distinguir as palavras que eram chamadas de homógrafas, né, que eram da mesma grafia, mas que tinha ambiguidade de sentir, tinha a mesma grafia, mas tinha diferença na palavra, então, no seu significado. E a gente percebe, por exemplo, que a palavra para, do verbo parar, passou a não ter acento. Como é que a gente vai distinguir do que está se tratando? Se é de parar, ou para, que a gente chama de conjunção? A gente vai perceber pelo contexto, né? Na parte do contexto que a gente vai perceber. Polo, pelos, né? Também a gente vai perceber pelo contexto. E pera a mesma coisa, tá? A gente também vai falar aqui dos adjetivos pátrios, né? Quando e em que situação que a gente vai utilizar o hífen, tá? Então, a gente tem aí os latinos, americanos, afro-americanos, indo-europeu como exemplos, né? Em certas palavras que perderam a noção da composição, não se usa hífen. Aí a gente tem exemplo. Girassol, manda-chuva, pontapé, paraquedas, paraquedista, paraquedismo, tá? Esses daí a gente não usa hífen. Em demais casos, com para e manda, usa-se o hífen. Exemplo, para-brisa, manda tudo, para-choque. Deixa eu subir um pouquinho. Usa-se o hífen em compostos que têm palavras iguais ou quase iguais, porque o uso do hífen é um uso que ainda gera muita polêmica entre os alunos, né? Como alguns perderam e outros continuam, então é sempre bom dar uma olhada nessa regrinha aqui. Então, assim, compostos que têm palavras iguais, reco-reco, blá blá blá, tico-tico e por aí vai. Em palavras compostas que apresentam elemento de ligação, não se usa mais o hífen. Quais são os exemplos daqui? Pé de moleque, pé de vento, dia a dia, que antigamente todos esses tinham um hífen. Todos esses exemplos, e agora não tem mais. Cuidado com as exceções, que são água de colônia, arco da velha, cor de rosa, mais que perfeito, pé de meia, ao Deus dará e a queima-roupa. E quando entre os compostos há o emprego do apóstrofo, usa-se o hífen ainda. Vou passar para outra página. Olha o exemplo aí do apóstrofo. Gota d'água, pé d'água. A gente tem também o uso do hífen com prefixos ou falsos prefixos, né? Usa-se diante de palavra iniciada por H. Exemplos, na verdade, que são vários, né? Anti-higiênico, sobre-humano, super-homem, ultra-humano e por aí vai. Temos todos esses aqui. Vogais iguais, usa-se o hífen se o prefixo terminar com a mesma letra com que se inicia a outra palavra. Como assim, professora? Quais são os exemplos aí? Vou subir aqui um pouquinho para vocês. Micro-ondas, interregional,
anti-inflamatório, não ortodoxo. Vocês podem ver, ó, o prefixo termina com a mesma letra com que vai se iniciar o outro. Micro-ondas, então por isso que eles têm que ser separados por hífen. Atenção, porque na língua portuguesa a gente tem muito disso, né? Regras e suas exceções. Quando os prefixos co, pro, pré e re se juntam ao segundo elemento, ainda que esse se inicie pelas vogais o e, não se usa hífen. Exemplos. Vamos ver se dá para enxergar melhor. Co-ocupar, co-organizar, coautor, cooperar, pré-existir, pré-estabelecer e por aí vai. Não se usa hífen nesses casos. Vogais diferentes. Não se usa hífen quando os elementos se unem com vogais diferentes. Exemplos: autoescola, já devem ter visto pelas plaquinhas aí. Autoajuda, semiaberto, semiárido, contraindicação e por aí vai. Vamos para outra página. Consoantes iguais, usa-se hífen se a consoante no final do prefixo foi igual ao do início. Então, quais são os exemplos? Interracial, superrevista, hiperraquítico, subbrigadeiro. Vocês percebam aí, ó, que a consoante do final do prefixo, ela é igual ao do início do outro, então tem que usar hífen. Se o segundo elemento começar com S ou R, duplicam-se as consoantes e não há hífen. Exemplo: antirreligioso, minissaia, ultrasecreto, ultrassom. Atenção, com prefixos hiper, inter e super, deve-se manter o hífen, tá? Essas coisas que chamam atenção, que são observações, marquem, se vocês estiverem com a apostila, já marquem com aquele marca-texto de vocês. Exemplos aí: hiperrealista, interracial, superracional e superresistente. Prefixos circum e pan usa-se o hífen diante de palavras iniciadas por M, N e vogal. Então, isso aí vocês também têm que marcar com o marca-texto de vocês. Exemplos: circunmurado, pan-americano e por aí vai. Usa-se o hífen com os prefixos ex, sem, além, aquém, recém, pós, pré, pró e vice. Que aí, no caso, a gente tem esses exemplos aqui. Deixa eu dar uma subidinha. Além mar, aquém mar, ex-aluno, pós-graduação e por aí vai. Atenção, outra coisinha que vocês têm que marcar com hífen. Se os prefixos pré, pós e pró não forem autônomos, não haverá hífen. Vou passar para a próxima página para vocês entenderem melhor isso. Bom, como eu estava falando, aí quais são os exemplos? Pré-determinado, pressupor, pós-por, propor. Prefixo co não há hífen como prefixo co, mesmo quando se junta ao segundo elemento iniciado por O ou H. Nesse caso, corta-se o H. Se a palavra seguinte iniciar com R, dobram-se as letras, tá? Exemplo: coobrigação, coedição, coeditar, coabitação, corresponsável. Vocês perceberam que era para ser com um R só, a gente duplicou aí. Cosseno, também, 2 S, duplicou. Na formação de palavras com ab, ob, sob, sub e ad, usa-se o hífen diante de palavras começadas por D ou R. E aí os exemplos são ad digital, ob-rogar, ab-rogar, subremunerado, sob roda. Outro, sufixos de origem tupi usam-se o hífen quando a pronúncia exige distinção dos elementos. Como assim, professora? Anajamirim, Ceará-mirim, Capinhaçu. São palavras que a gente nem usa muito, tá? Advérbio mal usa-se o hífen quando a palavra seguinte começa por H ou aqui, L. Exemplos. Vou subir aqui para vocês verem. Mal entendido, mal-estar, mal-humorado, mal limpo, mal amado e por aí vai. Mas atenção, outra coisinha que vocês têm que marcar. Antônimos, bem criado e o mal criado, o bem visto e o mal visto.
E a gente tem, por exemplo, bem me quer, mal me quer também, né? Dando continuidade. E mal com significado de doença, usa-se o hífen se não houver elemento de ligação. Porém, se houver elemento de ligação, não se usa o hífen. Exemplo, mal francês, mal caduco, mal de Parkinson, mal de Alzheimer, tá? Esse exemplo do bem me quer, mal me quer, tem a ver com outro do mal criado, mal visto, porque aqueles eram outras situações. Isso aqui é a exceção que eu pedi para vocês marcarem aí. E usa-se o hífen em nomes gráficos compostos por grão, grã, verbos de qualquer tipo. Grã-Bretanha, Grão-Pará e por aí vai. Em compostos que designam espécies vegetais e animais, usa-se hífen. Bem-te-vi, bem-me-quer, erva doce. Não se usa hífen nas locuções dos vários tipos. À vontade, à toa, dia a dia, embora muita gente ainda erre e coloque o dia a dia assim. Os encadeamentos vocabulares levam hífen e não mais traço, né? A relação professor-aluno, olha aqui, professor-aluno. O trajeto Rio-São Paulo, tá? Agora, como o vídeo vai ficar grande para eu postar no YouTube, eu vou fazer um outro para a gente finalizar, ok? Que vai ser a segunda parte. Beijos.